Olá, meu povo. Vamos iniciar mais uma semana de aulas online. Essa quarentena aqui não acaba, não é mesmo? Mas tenham paciência que já já a gente volta ao normal. Então, nessa aula online de hoje, nós vamos ver uma continuação do estudo das plantas, né? Do estudo do reino dos vegetais. O assunto que nós vamos abordar hoje são os órgãos vegetais. O primeiro questionamento dessa aula é: que órgãos são esses que o reino vegetal tem? Que as plantas têm? Quais são esses órgãos? Pessoal, uma planta superior, uma angiosperma, ela vai apresentar todos os órgãos vegetais, que são a raiz, o caule, a semente, o fruto, a folha e a flor, ou seja, ela possui todos os órgãos vegetais. No entanto, como a gente já viu lá no vídeo anterior, quem não assistiu, volte para lá para assistir. Nesse vídeo anterior, a gente viu 4 grupos de plantas, né? Desde o mais primitivo até o grupo mais abundante que nós temos, que é as angiospermas. Então, nós vimos que cada grupo desse, ele apresenta algumas características e nem todos eles têm todos os órgãos vegetais. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. As pteridófitas, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo, as pteridófitas, elas apresentam raiz, caule e folha, mas não apresentam flor, não apresentam fruto e nem apresentam semente. Quando a gente estudou as gimnospermas, que é essa segunda imagem, a gente viu que elas vão apresentar sementes, mas não apresentam flor. Elas têm, ao invés da flor, elas têm um estróbilo, que é uma flor mais rudimentar. E por último, o primeiro grupo, o grupo mais primitivo, que é as briófitas, que é essa última imagem que vocês estão vendo, as briófitas não apresentam nem raiz, nem caule e nem folha. Eles apresentam cauloide, filóide e rizóides. Então, essa questão dos órgãos vegetais é muito dependente de cada grupo, cada grupo. Os órgãos vegetais, eles vão ser classificados em 2 tipos principais: os órgãos vegetativos e os órgãos reprodutivos. Os órgãos vegetativos são as raízes, os caules e as folhas. São órgãos, pessoal, que vão ser responsáveis por fixar esse vegetal no solo, pela absorção de nutrientes, pela sustentação, pela produção da seiva elaborada, né, através da fotossíntese, enfim. Todos esses processos, eles vão estar inclusos lá nos órgãos vegetativos. Porém, já nos órgãos reprodutivos, eu vou ter o quê? O próprio nome já fala, né? Questão da reprodução dessas plantas, né? E aí eu vou ter as flores, sementes e os frutos. Eles vão atrair polinizadores, vão alimentar esse embrião em formação, vão proteger esse embrião em formação. E aí é que vai estar toda a parte mais reprodutiva. Nessa aula de hoje, nós vamos ver os órgãos vegetativos e numa próxima aula a gente vê os órgãos reprodutivos. O primeiro órgão vegetal que nós vamos estudar são as raízes. As raízes geralmente são subterrâneas e sem clorofila. Essa clorofila é um pigmento que ela vai ser usado lá no processo de fotossíntese. Nós vamos adentrar esse assunto agora não. Quais são as principais funções dessa raiz? A raiz ela tem 3 funções principais, primordiais. A primeira delas é que ela é um órgão fixador, ou seja, ela vai atuar na fixação desse vegetal no solo. A segunda função é que ela absorve água e sais minerais, ou seja, ela é responsável pela absorção de nutrientes pela planta. E esses nutrientes, eles precisam ser conduzidos para o restante da planta. E então a raiz ela tem também uma nova função, que é o transporte desses nutrientes, ou seja, o transporte do que ela absorveu, da água e dos sais minerais. Claro
que esse transporte também recebe auxílio ou também é feito pelo xilema, né? Que o xilema é um vaso transportador, a gente já viu na aula anterior. Então, essas raízes, ela têm essas funções que são primordiais para o vegetal. A raiz, ela é constituída por algumas regiões importantes. Vamos analisar agora essas regiões, eu vou começar a analisar ela lá no final, lá da ponta final até o início dessa raiz. Então, lá no final eu tenho a coifa, que é como se fosse uma espécie de capuz, e tem a função principal de proteger essa raiz. Proteger, por exemplo, contra micro-organismos. Então, a coifa, a função dela é proteger essa raiz. Acima da coifa, eu tenho uma região que eu chamo de zona de alongamento ou também região lisa. Nessa região, pessoal, ela é responsável por alongar essa raiz. Ela que provoca, ou seja, promove o crescimento dessa raiz. Então, nessa zona de alongamento acontece o quê? Muitas divisões celulares para essa raiz aumentar o tamanho. Depois da zona de alongamento, eu tenho uma zona que vocês estão vendo aí, que ela tem vários pelos absorventes, ou seja, vários pelinhos. Essa zona é chamada de pilosa ou também uma zona chamada de pilífera. Nessa zona eu tenho o que eu chamo de pelos absorventes, que eles vão ser responsáveis pela absorção da água e dos sais minerais, ou seja, da seiva bruta, né? E acima dela, eu tenho por último a zona de ramificação ou a região suberosa. Nessa zona de ramificação vão sair dela algumas raízes secundárias que vão ajudar a fixar esse vegetal no solo. E acima dela eu tenho já a região de encontro. As raízes podem ser divididas em subterrâneas, aquáticas ou aéreas. Nas raízes subterrâneas, nós vamos iniciar por elas. Quando eu tenho uma raiz que ela tem um eixo principal, e desse eixo principal, ela vai saindo algumas raízes que eu chamo de secundárias. Esse tipo de raiz, eu digo que ela é axial ou pivotante. Ou seja, ela apresenta um eixo principal que vai penetrar no solo e dele vai sair algumas raízes secundárias. Elas são características de plantas onde eu tenho que tirar, onde a planta tem que tirar raízes em camadas bem profundas do solo. Também ela está presente no que nós chamamos de dicotiledôneas, que são plantas como o feijão, como o tomate. No entanto, se vocês encontrarem uma raiz onde não há um eixo principal, todas as raízes elas vão crescer igualmente. Elas partem de um local, elas crescem igualmente, sem ter nenhuma que chame a atenção, ou seja, não tem nenhum eixo principal. Esse tipo de raiz é chamado de raiz fasciculada ou raiz em cabeleira. Ou seja, elas é uma raiz que todas elas apresentam o mesmo tamanho e a mesma espessura, tá bom? Como ela não tem esse eixo principal, essas raízes em cabeleira são raízes que elas ficam lá nas camadas mais superficiais do solo, certo? São raízes que são encontradas, por exemplo, aonde? No arroz, a raiz do milho, do trigo, são raízes. Outro tipo de raiz subterrânea é a raiz tuberosa. Essa raiz tuberosa ela tem como característica principal a reserva, o acúmulo de amido, ou seja, o acúmulo de reserva energética. Então, essas raízes elas são usadas na nossa alimentação, como por exemplo a beterraba, a cenoura, são exemplos de raízes subterrâneas tuberosas. Existem dois tipos de raízes aéreas que são importantes para dar sustentação ao vegetal.
são as raízes tabulares e as raízes suporte. As raízes tabulares são raízes que são formadas a partir da união, da junção do caule com a raiz. E elas formam essas tábuas, por isso vem o nome dela tabulares, né? Elas são importantes para fixar essa planta no solo e também, pessoal, são importantes porque essas tábuas que elas colocam para fora do solo, elas servem como raízes respiratórias também. Geralmente encontramos essas raízes tabulares em plantas de grande porte. Um exemplo disso são as figueiras. Já as raízes suportes, elas também são chamadas de raízes escoras, são aquelas raízes que elas vão ter a função de equilibrar a planta e dar suporte a essa planta, ou seja, dar uma escora a essa planta. Geralmente, elas são onde eu tenho uma planta que ela está numa região que o solo ele é pantanoso ou um manguezal e aquele solo ele não tem um suporte muito fixo, né, muito grande. Então essa raiz ela serve para isso, para dar esse suporte à planta. As raízes respiratórias, pessoal, elas são raízes que elas são encontradas em regiões onde se tem pouco oxigênio, ou seja, onde se tem uma deficiência de oxigênio. Por exemplo, quando a gente vai no Fortim, lá na região do Rio, você encontra o manguezal, né? E em mangues, você vê essas raízes respiratórias, né? São pequenas raizinhas que elas como se elas saíssem do solo. Essas pequenas raizinhas que saem do solo, elas apresentam poros muito pequenos, que são chamados de pneumatódios. E esses poros, eles são responsáveis pela troca gasosa com o meio ambiente. Então, por isso que eu digo que essas raízes são respiratórias, justamente porque aquele solo, ele tem pouco oxigênio, então é necessário haver essa troca, ou seja, haver buscar esse oxigênio do meio ambiente. Há também, pessoal, raízes que são chamadas de estrangulantes. O próprio nome já fala, são raízes que elas vivem sobre outra planta, ou seja, vivem sobre outro caule de outra planta, e eles acabam por estrangular esse caule da planta hospedeira, ou seja, ela vive sobre ela, e a fim de obter a seiva elaborada. Então, ela faz meio que estrangula essa planta atrás de obter a seiva, né? Então, são chamadas elas de raízes estrangulantes. E tem também as raízes sugadoras ou austórios. Essas raízes sugadoras, elas têm pequenas raizinhas bem fininhas que elas vão penetrar dentro do caule da planta que elas vivem sobre ela e vão penetrar atrás de obter seus nutrientes, né? E dessa forma elas podem também matar essa planta, né? Vocês podem observar aí na imagem que eu deixei para vocês. E para finalizar as raízes, nós vamos estudar mais dois tipos. São as raízes adventícias, que são raízes, pessoal, que elas vão começar a crescer, vão se desenvolver geralmente a partir do caule, né? Elas vão lá do caule até o solo. Ou em alguns casos específicos, elas podem se desenvolver até a partir das folhas, lá das folhas até o solo. E também as raízes aquáticas, como o próprio nome diz, são raízes de plantas que vivem dentro da água, né? Um exemplo principal de raiz aquática é a raiz do aguapé, que é o que a gente conhece popularmente aqui como mata-pasto. O segundo órgão vegetativo que nós vamos estudar é o caule. Esse caule, pessoal, ele tem como função principal a sustentação das folhas, flores e frutos. Eles sustentam as folhas de modo que eles deixam essa folha com um local de maior iluminação. E isso vai facilitar o processo de fotossíntese por essa folha, né? Esse caule também ele é responsável pela condução da seiva bruta, que são a água e os sais minerais que vêm lá das raízes, através do xilema,
E a seiva elaborada, que é produzida lá pelas folhas, através do processo de fotossíntese, e vai para toda a parte do vegetal, né? Então, o caule, ele tem como função principal sustentar esse vegetal e também conduzir, né, a seiva bruta e a seiva elaborada. O caule, ele vai apresentar algumas regiões importantes, seja ele é formado por algumas regiões. Vamos lá começar pela gema terminal. Então, lá em cima, eu tenho a gema terminal, que é uma porção do caule que vai promover o seu alongamento. É uma região onde promove o alongamento dessas células, né? Eu tenho também gemas, que são chamadas de gemas laterais. Observem na imagem. Essas gemas laterais, qual é a função dela? Promover o desenvolvimento dos ramos laterais, ou seja, desses ramos, desses caulezinhos laterais, tá bom? Eu tenho também outra região que é chamada de nó, que vocês observem lá, tá lá até no final mostrando para vocês. O nó, pessoal, são alguns pontos que são chamados pontos de inserção de novas gemas, ou seja, de onde vai sair novas gemas, as gemas laterais. E entre um nó e outro, eu tenho uma região que eu chamo de entrenó. Em relação aos tipos de caules, eles são bem parecidos, pessoal, com o que nós tínhamos lá nas raízes. Lá nas raízes, nós tínhamos uma diferença entre raízes aquáticas, aéreas e raízes subterrâneas. Aqui também existe a mesma coisa. Existem os caules que são chamados subterrâneos, que são aqueles caules que podem acumular reservas de energia, né? Nós vamos ver alguns exemplos deles. Existem os caules que nós chamamos de aéreos. Esses caules, o próprio nome já fala, são aqueles caules que vão crescer acima do solo, na superfície do solo, em contato direto com a atmosfera. E tem também os caules do tipo aquáticos, que vão desenvolver no meio aquático. Quando nós vamos estudar esses tipos de caule, eu escolhi 7 tipos. Eu não separei entre aéreos, aquáticos e subterrâneos. Eu escolhi 7 tipos para a gente estudar, tá bom? Então vamos lá. Os primeiros que a gente vai estudar são um caule do tipo haste, que esse caule do tipo haste, ele é um caule aéreo, é um caule delicado e é clorofilado, ou seja, ele também pode realizar fotossíntese. Onde é que eu posso encontrar um exemplo desse caule em forma de haste? São o caule das margaridas. Outro tipo de caule são o caule do tipo tronco. Esse caule do tipo tronco já é um caule mais firme, é um caule mais lenhoso, um caule de maior porte. Ele é responsável por produzir a madeira, então ele tem um grande valor econômico. E um exemplo desse caule do tipo tronco é as goiabeiras, as mangueiras, são todos os tipos tronco. E por último, aqui nesse slide, nós temos o caule do tipo como. Esse caule do tipo como são caules mais cilíndricos, ou seja, em forma de cilíndrico, onde é possível a gente ver bem destacado os nós e a região do entre nós, né? Que é a região entre dois nós. Eles vão estar presentes, por exemplo, na cana-de-açúcar. Outro tipo de caule, pessoal, é o caule do tipo estipe. Esse caule, ele também é bem rígido, cilíndrico, e uma característica importante desse caule é que as folhas, eles vão estar inseridas na região do ápice, né? Vocês podem observar bem nessa imagem. Um exemplo desse tipo de caule é os coqueiros, né? O caule que forma os coqueiros. Aí na imagem também nós temos outro tipo de caule, que é chamado de tubérculo. Esse caule da forma tubérculo, ele é um caule subterrâneo e ele tem como característica principal o armazenamento de nutrientes. Então, ele armazena reserva de energia, armazena nutrientes. Um exemplo dele são as batatas inglesas. E por último,
nós temos aí na imagem o caule do tipo bulbo. Esse caule, ele é achatado, como se ele fosse achatadozinho. Ele é subterrâneo também e ele apresenta folhas modificadas. Um exemplo dele é o caule do águia. E por último, pessoal, nós temos o caule aquático, o próprio nome já diz, são caules que eles vão estar submersos no ambiente aquático, né? E um exemplo deles é a Vitória régia. Esse slide, pessoal, é só um resumo dos caules que eu acabei de falar para vocês. É só um resumozinho. Se alguém quiser copiar, fique aí disponível para vocês, tá bom? E para finalizar os caules, eu trouxe para vocês aí algumas modificações que também são caules. Exemplo delas, as gavinhas, que são modificações de caule, que são usadas para a fixação do vegetal. Nós temos também os acúleos, que são espinhos que servem para a proteção desse vegetal, e os cladódios, que são caules adaptados para armazenar água. Onde é que são encontrados esses cladódios? Nos cactos, né? Os cactos eles ficam geralmente em regiões de seca, regiões de falta de água. Então, esses caules eles são adaptados para armazenar essa água. O último órgão vegetativo que nós vamos ver, pessoal, são as folhas. As folhas, pessoal, eles têm uma importância enorme, porque através delas é lá que vai acontecer a fotossíntese. Mas vamos lá. A folha, ele é um órgão vegetativo laminar. Vocês podem observar nessa imagem que a folha é em forma de lâmina. Ela é clorofilada, ou seja, ela apresenta a clorofila, que é um pigmento usado durante a fotossíntese, né? Então, a principal função dessa folha é a realização da fotossíntese, mas também ela apresenta outras funções secundárias, como, por exemplo, a troca gasosa existente nos estômatos. A gente já falou sobre os estômatos lá naquela primeira aula da gente. E também o controle de água através do processo de transpiração. As folhas, elas são formadas basicamente por algumas estruturas, como vocês podem observar na imagem. Nós temos a porção laminar, que é o limbo, que ele é em forma de lâmina. Essa forma dele de lâmina, gente, é para facilitar a absorção do gás carbônico e o maior contato com a luz, né? Que são processos importantes para a realização da fotossíntese. Nesse limbo, eu tenho umas nervuras, que são umas porçãozinhas, são essas risquinhas que vocês estão olhando na imagem. Elas são como se fossem projeções lá desse pecíolo. E o que é esse pecíolo? É outra parte da folha. O pecíolo, pessoal, é uma hastezinha que vai conectar ou vai ligar essa folha ao caule, né? Ela vai prender essa folha ao caule. E por último, eu tenho a bainha, que é uma porção mais dilatada, que ela fica lá na base do pecíolo, e é realmente onde tem prender essa folha no caule, é na bainha, tá bom? Algumas folhas, pessoal, elas não têm todas essas partes da folha, não. Algumas não têm pecíolos, enfim. Isso aí tanto que as classificações das folhas eu não vou trazer para vocês, porque são muitas, então eu não vou trazer. O que eu quero que vocês dão agora é que as folhas são importantes para realizar o processo de fotossíntese e as regiões principais dessa folha, as partes principais são essas que eu estou mostrando. E para finalizar nossa aula, eu vou trazer para vocês agora 3 modificações foliares. Lembrando, pessoal, que também nessas folhas existe uma classificação. Existe uma classificação dessas folhas, assim como tinha uma classificação de raízes, de caules, mas
eu não vou querer que vocês aprendam. É muita coisa, é muito detalhe, então por agora eu não quero isso. Eu quero que vocês aprendam apenas essas 3 modificações foliares, que também existem mais, mas eu vou trazer para vocês somente essas 3. Então, a primeira que vocês estão vendo aí são as brácteas. As brácteas, pessoal, são folhas que geralmente elas são coloridas para atrair os polinizadores e elas ficam na base das flores. A segunda modificação são os espinhos. Esses espinhos são folhas modificadas, né? Que eles são assim, pessoal, para impedir a perda de água. Geralmente, plantas que têm folhas desse tipo, como por exemplo aí os cactos, eles estão em regiões de muita seca, em regiões que eles não podem perder água. Então, as folhas são modificadas em forma de espinhos para evitar essa perda de água. E por último, nós temos aí folhas carnívoras, que são folhas que são modificadas para prender, ou seja, para prender insetos, né? Para tirar nutrientes desse inseto. Ou seja, elas servem para capturar animais. No caso aí,